Isso aqui, mano, serviu até pro pessoal confundir, tá? Os níveis do Minato e do Tobirama. Que tem gente que fala que o Tobirama é do nível do Minato, modo Kurama, mas não é. O Minato já se mostrou até mesmo na guerra mais rápido do que o Tobirama. Fala galera, sou Júlio Dias e mano, Naruto mudou demais. 7 retcons que reviraram a história. Vamos reagir a esse vídeo aí que me disseram que tá muito polêmico, hein? Vamos ver. Você piscou e, de repente, Naruto já não era mais a mesma história. Conceitos que nunca existiram começaram a surgir como se sempre estivessem lá. Personagens ganharam passados que contradizem tudo o que foi mostrado. E ideias simples viraram uma bagunça de explicações malucas. Hoje eu vou te mostrar os 7 retcons que mudaram tudo em Naruto. Ó, antes dele falar, deixa eu ver se eu me lembro de alguns aqui. O Danzou surgiu do nada no Shippuden, tá? Isso aí foi um retcon. A história do Itachi sofreu um retcon, a do Minato e a do Hashirama também. Hashirama do nada virou Deus Shinobi, não era ele. No clássico era o Hiruzen que tinha esse título, tá? Vamos ver aqui quais são os que ele fala, tá? Desde os que deixaram a história mais rica, até os que detonaram completamente a lógica do mundo ninja. Fala comigo pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Verso 7. Naruto mudou demais e isso não é segredo pra ninguém. Recentemente, eu vi que os retcons de Naruto foram o motivo de uma treta entre dois canais grandes. Então eu vou ser bem claro aqui nesse vídeo. Retcon não necessariamente precisa contradizer algo que foi previamente estabelecido. A essência do retcon é alterar, reinterpretar ou adicionar informações ao que já tinha sido estabelecido na narrativa anteriormente. E isso pode ser feito de forma harmoniosa ou conflitante, dependendo do tipo de retcon. Basta apenas que uma informação nova mude a compreensão do que já foi estabelecido, seja por contradição direta, seja por expansão inesperada da história. Por exemplo, o surgimento das bijus, né? Tipo, no clássico não existia o termo Jinchuriki, nem biju. Eram espíritos. Então, isso aí foi adicionado no Shippuden e é um retcon. Um exemplo fácil de entender o que eu estou dizendo é só pensar no caso do Goku. A revelação do Goku ser um extraterrestre no começo do Dragon Ball Z não contradiz necessariamente algo que era estabelecido anteriormente, mas é um conceito totalmente novo que obriga a gente a fazer uma releitura de tudo que aconteceu na obra até então. E isso é um retcon. Então, espero ter sido claro para evitar discussões bobas aqui nos comentários, caso alguém ache que a sua definição do que é um retcon seja a melhor de todas e a única. E eu vou trazê-los aqui em ordem de melhor para pior, com os primeiros sendo os que foram bons para a história e melhoraram ela, e os últimos sendo aqueles que pioraram a história. Tudo isso na minha opinião, então vamos a eles. As bestas com cauda não existiam em Naruto clássico. O Shukaku, que foi apresentado durante o arco do Exame Chunin, e a Nove Caudas, que aparece desde o primeiro capítulo, não eram considerados bijus. Eles não formavam um grupo de seres que iam do uma cauda ao 9 caudas. Essa ideia só surgiu mais tarde. No clássico, a 9 caudas e o Shukaku eram apresentados como espíritos ou demônios. Exatamente. E era falado que ele surgia do nada, né? Que podiam ser selados em pessoas, e Naruto e Gaara tinham esses espíritos selados dentro deles. Quando Jiraiya estava conversando com Kakashi sobre Akatsuki, ele menciona que o grupo estava reunindo criminosos de rank S e suspeitava que estavam atrás da Nove Caudas, já que ela possui um dos maiores chakras do mundo. Jiraiya não menciona nada sobre um grupo chamado Bestas com Cauda, ou algo semelhante. Jiraiya diz apenas que Akatsuki está atrás de novos jutsus. Agora me diga, qual seria o melhor momento para apresentar as bestas com cauda como um grupo? Nessa conversa do Jiraiya, que trabalhava coletando informações pelo mundo para Konoha, ou já no arco de resgate do Gaara, por meio da Senhora Tio, que foi quando a gente descobriu realmente do que se tratava. E foi exatamente nesse momento aqui que foi usado pela primeira vez o termo biju, foi mudado de espírito para criaturas, né? E foi também surgiu o termo Jinchuriki, que também não existia. O Shukaku também nunca foi tratado como uma cauda. Todos o chamavam apenas de Shukaku. E ele foi descrito pelo próprio Gaara como o espírito de um antigo ancião da areia que foi selado em uma chaleira. Ou seja, basicamente não existia uma cauda, duas caudas. Ele simplesmente foi a primeira biju a ter o seu nome revelado, Shukaku. A coisa era tão pesada e demoníaca que o Gaara tinha aquelas olheiras porque não podia dormir direito, senão o demônio Shukaku tomaria o controle. Personagens como Orochimaru, Miruzen, Gai, Kakashi, que presenciaram uma transformação parcial do Shukaku na arena dos exames Chunin, não mencionaram nada sobre uma biju. E esses personagens sabiam que a Vila da Areia possuía uma cauda, e que essas bijus são seladas em Jinchuriki. E além disso, as próprias transformações parciais do Gaara não se assemelham às transformações dos Jinchurikis no Shippuden, que ganham dois tipos diferentes de mantos de chakra. Não, elas realmente parecem transformações em um demônio da areia.
E o próprio conceito de Jinchuriki também não existia. Só descobrimos que o Naruto faz parte de uma classe chamada de Jinchuriks, que são os responsáveis por hospedarem essas bestas de caudas, também no arco de resgate do Gaara, já no Shippuden. Então, devido a tudo isso, as bestas com cauda, como grupo, que iam do 1 ao 9, não existiam em Naruto clássico. E esse retcon foi desenvolvido para dar um objetivo claro aos novos vilões que seriam apresentados, a Akatsuki. E esse foi um excelente retcon que melhorou muito a história de Naruto. Você sabia que um dos personagens mais odiados de Naruto simplesmente não existia no clássico? Danzo tinha uma ligação muito forte com o terceiro Hokage, com Itachi e até com Orochimaru. Sua revelação apenas no Shippuden parece bastante atrasada. Aqui foi um retcon bom para alguns, né? Basicamente para todos os fãs do Itachi, e ruim para os haters do Itachi, né? Que mudou basicamente a história dele. Considerando as excelentes oportunidades que ele teve para aparecer antes, especialmente se levarmos em conta os seus objetivos. Danzo sempre quis se tornar Hokage e mudar completamente a forma como Konoha funcionava. Pô, eu fiz um short sobre isso, mano. Vou até deixar aqui no card pra você dar uma olhada. Eu também fiz um short sobre isso e tô aí com um roteiro quase pronto de vídeo sobre retcon, tá? Mas não necessariamente é a respeito de mudanças assim da história. São outros retcons. Eu acho que vocês vão gostar. Lá no meu canal principal, Família Nenshu. Se você não segue, vou estar deixando o link aqui na descrição para você se inscrever e ativar o sininho, tá? Assim que sair o vídeo lá, você vai ser informado. Tanto em suas políticas internas quanto externas. Ele considerava que a filosofia e as ações do Hiruzen estavam erradas. Mesmo assim, quando a oportunidade perfeita surgiu, esse personagem simplesmente não apareceu. Após o ataque do Orochimaru durante o exame Chunin, Hiruzen foi morto, e a vila ficou sem Hokage por um tempo. Nada impediu Danzo naquele momento. Ninguém tinha mais influência e moral com aqueles conselheiros velhotes do que ele para ser indicado ao cargo. Tanto que depois que a Tsunade ali, né, ficou naquele estado deplorável contra o Pain, ele foi o indicado a sexto Hokage. Por que isso aí não aconteceu no clássico? Porque o personagem não existia. Além disso, Danzo possuía o Kotomatsukami de Shisui, que poderia mudar a opinião de qualquer um, caso as coisas não saíssem como ele queria. Mas ele não faz nada. Ele fica apenas olhando por semanas, enquanto Jiraiya sai para procurar a Tsunade, vê ela assumir como Hokage e depois fica reclamando das decisões dela como líder da vila. O que não faz o menor sentido, porque mais à frente ele chega ao ponto de não agir durante o ataque do Pain, deixando a vila ser completamente destruída. Tudo isso para conseguir assumir o poder, sendo que ele teve oportunidade muito melhor antes, sem precisar que a vila, que ele supostamente queria proteger, fosse reduzida a ruínas para isso. Nada disso se encaixa, não faz o menor sentido. A ausência do Danzo em Naruto clássico é inexplicável. A melhor tentativa de explicação seria sua relação com Itachi. Supostamente, Danzo teria receio de Itachi e por isso não agiu até a morte dele. Mas se fosse assim, Danzo nunca agiria, já que era velho, enquanto Itachi era jovem. Seguindo a ordem natural das coisas, Danzo morreria muito antes de Itachi, sem nunca tentar colocar suas ideias em prática. Algo improvável, considerando o que foi apresentado sobre o personagem. Além disso, Danzo mandou o Sai matar o Sasuke, o que mostra que ele não tinha tanto medo de Itachi assim. Ele sabia que a sobrevivência do Sasuke era a única condição para o Itachi ter feito o que fez, e mesmo assim ordenou a morte do Sasuke. Portanto, esse suposto receio do Danzo em relação ao Itachi não era tão grande, já que ele escolheu provocar o Itachi, mesmo em uma situação que não envolvia diretamente sua tomada de poder. Dito tudo isso, a própria existência do Danzo é um retcon. É um retcon para o Orochimaru, para o Hiruzen, para o Itachi e até mesmo para o massacre dos Uchihas. E na minha opinião, o principal motivo para isso está na decisão de transformar o Itachi em bonzinho, que só fez o que fez por não ter outra escolha. O Itachi, inicialmente, ele sem dúvidas era um vilão, mano. Não tem como discordar disso, tá? O cara mandou matar o Kakashi. Até parece. Não estou dizendo que o Kishimoto não tinha intenções ocultas com Itachi desde o início. Claro que tinha. Isso é perceptível em alguns momentos. Mas a revelação de Itachi como um irmão amoroso e leal à vila, que amava Konoha acima de tudo e pensava como um Hokage? Que papinho, hein? Acredita quem quiser, mas eu nunca comprei. Em algum momento vou fazer um vídeo só sobre o Itachi e mostrar o porquê não era bem assim. Só porque o Kishimoto quis fazer o leitor comprar essa ideia, isso não significa que ela é boa, que tem uma explicação decente e que faz sentido. Só porque o autor, entre aspas, explicou. Mas excluindo essa parte do Itachi, eu acho que o retcon do Danzo foi sim bom pra história, porque adicionou mais camadas a ela, principalmente políticas. O fundador da Vila da Folha, Hashirama Senju, sempre foi um shinobi respeitado, mas durante todo o Naruto clássico, as narrativas iniciais não o retratavam como deus shinobi. Em vez disso, Minato e Hiruzen eram os Hokages que recebiam o maior destaque em termos de poder e reputação.
No primeiro capítulo do mangá, Minato é considerado um shinobi lendário por selar a 9 caudas, estabelecendo sua reputação desde o início. Durante os exames Chunin, quando Orochimaru retorna, é dito que se Minato ainda estivesse vivo, as coisas seriam diferentes. Essa fala sugere que Minato poderia lidar com a ameaça do Orochimaru com facilidade, algo que Hiruzen, já idoso, admite não ser capaz de fazer com a mesma eficiência. Hiruzen chega a dizer que não acredita que haja alguém na vila capaz de enfrentar o Orochimaru. Contudo, quando Orochimaru usa o Edo Tensei e invoca Hashirama e Tobirama, Hiruzen enfrenta os 2 Hokages e, surpreendentemente, se sai bem, conseguindo, no final, selá-los. Ele até comenta que o primeiro e o segundo Hokage estavam voltando a ser o que eram, sugerindo que as versões Edo Tensei refletiam o poder real dos Hokages quando vivos. E lá no Shippuden eles falam justamente o contrário, né? Agora sim que eu estou, que fui revivido próximo ao poder original. O Tobirama que fala isso. Então, sugerindo que lá atrás, no clássico, eles tinham sido revividos muito abaixo de seus níveis verdadeiros. Hashirama chegou até mesmo a usar o surgimento da floresta, que é impressionante, mas não estava no nível do que vemos depois. Hiruzen, mesmo idoso, consegue segurar a luta contra Hashirama e Tobirama, algo impensável se Hashirama já fosse o deus Shinobi naquela época. Quando Orochimaru tentou invocar um terceiro caixão, Hiruzen tenta impedir a invocação e fica aliviado ao ver que ela falhou, demonstrando temor só de imaginar enfrentar o 4º Hokage. Como alguém que conhecia todos os Hokages, o alívio de Hiruzen sugere que Minato, e não Hashirama, era considerado o mais forte naquela época. Hiruzen também recebe destaque como um dos mais poderosos. Conhecido como professor, ele dominava todos os ninjutsus da Vila da Folha e Orochimaru diz que ele, Hiruzen, é quem era conhecido como Deus Shinobi. Então essa era a visão inicial do Kishimoto sobre os poderes dos Hokages. O retcon que transformou Hashirama no ninja mais forte ocorreu gradualmente em Naruto Shippuden. Um dos primeiros sinais aparece com o Yamato, quando as células de Hashirama começam a ser tratadas como um recurso narrativo quase ilimitado. No arco de Kakuzu e Hidan, Kakuzu se gaba de ter enfrentado Hashirama. A visão passada aqui pra nós é que essa luta provavelmente foi competitiva, e não a surra que imaginaríamos com Hashirama após retcon. O ponto de virada mesmo ocorre no arco da reunião dos 5 Kages. Após a derrota de Pain, que era extremamente poderoso, Madara assume o papel de vilão principal. Como já era estabelecido desde o clássico que Hashirama venceu Madara no Vale do Fim, o poder de Hashirama precisou ser elevado para justificar essa vitória. Durante a guerra, Madara exibe um poder absurdo, exigindo que Hashirama fosse escalado a um nível semelhante. Então a razão principal para esse retcon do Hashirama foi o próprio Madara, e por ter se tornado Deus Shinobi e o dono de um poder colossal, suas células eram capazes de fazer tudo dentro da obra. E a lenda dos filhos do sábio dos 6 caminhos também consolidou os Senju e os Uchihas serem retratados como superiores, justificando o aumento de poder de Hashirama e Madara. Eu gosto muito desse retcon, ele enriqueceu a história de Naruto ao explorar o passado do mundo Shinobi e da Vila da Folha. Mas também confundiu muito a questão das reencarnações de Ashura, né? Porque é dito que as reencarnações de Ashura sempre são inferiores às de Indra, e com esforço eles superam as de Indra. Mas no caso do Hashirama, foi retratado como se o Hashirama fosse sempre superior ao Madara, ou seja, não bate com a descrição. Trazendo profundidade à narrativa. Esse é um grande ponto positivo. Mas o ponto negativo é que esse retcon bagunçou muito a escala de poder. No primeiro capítulo foi prometido pra gente que um dia as coisas chegariam no nível da 9 caudas. Porém, com Madara e Hashirama, a Kyuubi não é nem mais uma ameaça. Ela era feita de pet por eles. Exato. Na Floresta da Morte, a marca da maldição surge como um presente envenenado do Orochimaru. Ela concedia um enorme aumento de poder, mas as chances de sobrevivência após receber a marca eram de apenas 10%. Ela também corrompia a mente e o corpo do usuário, podendo levar à morte. Além disso, o Orochimaru parecia ter influência direta sobre o corpo de quem tinha a marca, como vemos ele fazendo com a Anko, com apenas um selo de mão causando dor a ela. No Shippuden, descobrimos que a marca, na verdade, vem do Jugo, de uma enzima extraída de um fluido do seu corpo. Mas até então, continuava sendo apenas um power-up e uma forma de ligação com o Orochimaru, porém mais no sentido de dependência de poder do que outra coisa. Só que, 230 capítulos depois, descobrimos que o poder do Jugo é uma espécie de senjutsu, já que seu clã tinha a habilidade de absorver energia natural. E 15 capítulos depois, descobrimos que, na verdade, as marcas são uma espécie de horcruxes, em que parte da alma do Orochimaru também é inserida, e permite que ele sempre consiga ressuscitar e retornar por qualquer uma delas, espalhadas por centenas de suas cobaias. No meu vídeo sobre os momentos mais forçados, algumas pessoas argumentaram que isso já estava estabelecido desde o momento que o Orochimaru saiu da marca da maldição do Sasuke na luta contra Itachi. Mas não era bem assim. O Orochimaru saiu do Sasuke porque o Sasuke absorveu o Orochimaru. Foi dito pelo próprio Sasuke. Kabuto, ao ver tudo o que aconteceu, afirma que o Orochimaru havia morrido. Porém, mais que isso,
ele na verdade foi absorvido. Então faz muito sentido ele ainda ter a possibilidade de voltar à vida por meio do Sasuke, mas não por meio das marcas da maldição em geral. Com o Sasuke erodindo o seu ser interior, o próprio Orochimaru se desespera, dizendo que ele era imortal e aquilo não poderia estar acontecendo. Claramente ele enxergava aquela derrota como um possível fim dele. Se Orochimaru sempre foi imortal porque podia retornar de qualquer outra marca, Kabuto não teria por que ter ficado preocupado e surpreso ao pensar que ele estava morto. Exatamente, o Kabuto teria sido o principal ali, né, com o plano de trazer de volta o Orochimaru. Ele era super fiel ao Orochimaru. Não faz sentido ele ter ficado em choque, ter aceitado a morte do Orochimaru, se a marca da maldição fosse, assim, sempre um pretexto para trazer de volta o Orochimaru, porque o Sasuke mostrou saber disso, né? Se o Sasuke sabia, imagina o Kabuto, mano. Isso aí com certeza não faz o menor sentido na história. A verdadeira forma do Orochimaru era a Grande Cobra Branca, e ela foi morta pelo Sasuke e o seu eu interior absorvido. A questão da marca da maldição se tornar Horcruxes é sim um retcon, e isso afeta diretamente o peso do Orochimaru no clássico. Claramente era estabelecido que o Orochimaru era imortal porque possuía o jutsu proibido de transferência de alma, que rouba o corpo de outra pessoa, não porque ele tem um jutsu capaz de criar Horcruxes. O poder de retornar por qualquer marca da maldição acaba com o peso narrativo do jutsu de transferência de alma. Não faz o menor sentido. Sair do Sasuke, que nunca o eliminou totalmente e sim o absorveu, fazia sentido, mas de qualquer marca da maldição, não. Ainda mais a da Anko, que provavelmente foi uma das primeiras a serem feitas, já que ele ainda era um ninja de Konoha quando ela era sua aluna. Então nem tem a desculpa de que ele aprimorou com o tempo. O próprio fato do Itachi, o Celari, mostrar especificamente o Amaterasu queimando a última cobra que conseguiu escapar foi para mostrar que era, sim, um fim para o Orochimaru. Então é um retcon sim. Foi uma simbologia isso aqui para representar, aqui foi o fim do Orochimaru. Mas aqui isso aqui foi totalmente ignorado lá depois. E por que ele foi feito? Porque o Kishimoto precisava trazer os antigos Hokages para a guerra. E como colocar qualquer outro personagem para realizar um Edo Tensei que não fosse o Orochimaru ou o Kabuto seria descaradamente forçado demais, ele optou por trazer o Kobrudo de volta. Mas assim, foi bom para a história. Quem falar que não queria ver mais do Hashirama e do Minato em ação, pelo menos deles dois, está mentindo. Quando fomos apresentados ao Rinnegan, descobrimos que ele era um dojutsu lendário. Diferente do Sharingan e do Byakugan, que pertenciam a clãs específicos, o Rinnegan não era hereditário como os outros dois, mas sim um dojutsu diretamente ligado ao próprio sábio dos seis caminhos. Seu portador, portanto, seria como a reencarnação do sábio. E já fazendo a conexão com Jiraiya e a profecia do grande sapo sábio, entendemos que era um poder dos céus, entregue em tempos de caos para trazer a paz ou a destruição. Com tudo que foi apresentado desde a infiltração do Jiraiya na Vila da Chuva até o ataque do Pen a Konoha, o Rinnegan era algo único. Não tinha nenhuma ligação com os Uchihas, os Hyugas ou qualquer outro clã. Era algo místico, parte de uma lenda sobre o sábio lendário que formou a Lua. No entanto, conforme vai chegando o arco da guerra, conceitos estabelecidos começam a ser maltratados, né? A primeira é que o Rinnegan não eram os olhos naturais do Nagato, e sim os olhos do Madara que foram transplantados nele. A segunda é que o Kabuto, ao usar o Edo Tensei para reviver o Madara, afirma que, como ele suspeitava, o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. Embora ele não esteja completamente certo sobre isso, ainda assim tem um fundo de verdade, já que, desde o momento que o Obito contou a história do Sábio dos Seis Caminhos na reunião dos Kages, começamos a entender a ligação dos Uchihas com o Sábio. Então, embora o Rinnegan não seja uma evolução natural do Sharingan, ele é uma evolução quando se mistura o chakra dos Uchihas com o dos Senjus, ou de Indra e Ashura. Os Sharingans sempre tiveram designs marcantes e característicos. Só destacando aqui, tem que ser especificamente das reencarnações de Indra e de Ashura, tá? Não pode ser de qualquer Senju e de qualquer Uchiha. O Rinnegan, por sua vez, não tem absolutamente nada a ver com eles, nem mesmo como uma variação. É um olho roxo com círculos excêntricos, completamente diferente de qualquer Sharingan. E as habilidades? As do Rinnegan não tinham nenhuma semelhança com as do Sharingan. Eram completamente distintas e únicas. Nem mesmo com as dos diferentes Mangekyous, que já eram bem diferentinhas. Habilidades como extrair almas, invocar o Rei do Inferno para reparar danos e julgar a verdade, ressuscitar mortos, invocar uma estátua gigante, gerar armas tecnológicas avançadas a partir do próprio corpo, manipular atração e repulsão, realizar invocações extremamente poderosas, absorver ninjutsus, compartilhar a visão e criar um núcleo gravitacional. Fica claro que o Kishimoto tinha criado o Rinnegan para ser algo exclusivo do Nagato. São habilidades únicas demais. Ele era uma das crianças da profecia e a reencarnação do sábio. O motivo desse retcon foi a decisão do Kishimoto de conectar tudo a Madara, Hashirama, Indra, Ashura e suas reencarnações como os filhos do sábio. Ainda assim, acredito que o Rinnegan deveria ter permanecido intocado, como uma habilidade mística e exclusiva, sem ser reduzido a uma progressão dos Uchihas. Então, eu não gosto muito desse retcon e não acho que ele melhorou a história, mas eu estou falando apenas dos olhos, do Dojutsu Rinnegan.
Ninguém que assistiu o Naruto clássico inteiro e boa parte do Shippuden poderia imaginar que existiam duas 9 caudas. Só depois descobrimos que Minato, no dia do ataque da Kyuubi, selou metade dela em si mesmo e a outra metade em seu filho. Antes dessa revelação, tivemos um indício quando Jiraiya tinha se infiltrado na Vila da Chuva. Jiraiya menciona que Naruto possuía apenas a parte Yang da 9 caudas. Ainda assim, essa preparação não muda o fato de que se trata de um retcon em relação a todo o Naruto clássico e parte do Shippuden. Na minha opinião, essa decisão do Kishimoto enfraquece a história do Naruto. Ela diminui a relevância dele como a verdadeira criança da profecia e sua façanha de se conectar com um ser de puro ódio, como a Kurama. Afinal, a parte que ficou com o Naruto foi a Yang, considerada boa, entre aspas. Já Minato ficou com a parte In, a parte mais sombria. Então poderia ser que Minato, que também conseguiu se conectar com a Kurama e com a parte mais sombria, também poderia ser a verdadeira criança da profecia. Essa ambiguidade reduz o impacto das dificuldades que Naruto enfrentou ao longo da história. O motivo desse retcon, na minha opinião, foi para que o Naruto perdesse a Kurama sem morrer. Algo que ainda poderia ter sido feito, só que ter sido resolvido de outra forma. A vovó Tio já não tinha resolvido um BO desses uma vez com o Gaara? Então, e também... Mas aí o Naruto perderia o principal poder dele, que era o do Kurama, né? Ele não podia perder, ele tinha que manter o modo Kurama de alguma forma. Também para destacar a semelhança de pai e filho, permitindo que lutassem juntos, ambos com o modo de chakra da Kurama. Mas esse é um aumento de poder que não precisava existir, porque na verdade a gente nem sente que aumentou nada. Já aceitaríamos o Minato fazendo tudo o que fez na guerra sem o modo Kurama. Afinal, ele era o lendário quarto Hokage, o relâmpago amarelo de Konoha. Isso aqui, mano, serviu até pro pessoal confundir, tá? Os níveis do Minato e do Tobirama. Porque tem gente que fala que o Tobirama é do nível do Minato, modo Kurama, mas não é. O Minato já se mostrou, até mesmo na guerra, mais rápido do que o Tobirama. Então não faz o menor sentido o Minato, recebendo um upgrade do chakra da Kyuubi, ser nivelado com o Tobirama. Não faz sentido, tá? O Minato tem que ser ainda mais superior. Além disso, isso causa problemas nos poderes da própria obra, porque parece que a Kyuubi com apenas 50% do poder já é mais forte que todas as outras bijus juntas. Como esse bicho com 100% conseguia ser controlado por um genjutsu? Como a Kushina conseguia conter a Kyuubi com 100% e o Nagato, que também é um Uzumaki com o Rinnegan, não conseguia subjugar a Kyuubi com apenas 50%? O Obito disse que o sábio dos 6 caminhos dividiu o chakra do Jubi em 9 partes. Ele disse que o chakra das bijus era o próprio chakra do 10 caudas. Então, juntando todas elas novamente, a soma seria o Jubi 100%. Mas se aquele Jubi foi formado com apenas um tentáculo do 8 caudas e apenas um pouco do chakra da Kurama, que estava no Kinkaku e no Ginkaku, a Kurama 100% deveria solar aquele Jubi. Na verdade, já deveria fazer frente a ele com apenas 50%, né? Mas aí tem a questão da maximização do poder, né? Tipo, não é só uma soma. Pegou o chakra de 8 e somou. Não, ele juntou o chakra e houve uma maximização no poder, tá ligado? Tipo, como se tivesse multiplicado. Basicamente isso. Por falar nisso, se vocês quiserem um vídeo pra gente tentar achar os poderes de cada uma das bijus e as diferenças entre elas, já comenta aqui embaixo. Voltando. Se Naruto estava limitado a no máximo 50% da Kurama esse tempo todo, então ele na verdade era pra ter amassado todo mundo que enfrentou na história se tivesse os 100%. Nem faz sentido ter modo Baryon em Boruto. Só pelo Naruto ter 100% da Kurama após a guerra, era pra ele ter vaporizado o Ishiki. Enfim, eu não gosto desse retcon e não acho que ele foi bom pra história, porque causa muitos problemas e afeta diretamente o peso de toda a jornada do Naruto. Zetsu nunca foi um personagem central, nem mesmo de personagem de verdade ele poderia ser chamado. Ele era apenas um dispositivo de roteiro, o fofoqueiro da Akatsuki, e o responsável por explicar ao leitor o que estava acontecendo nas cenas algumas vezes. Apenas um Akatsuki que não era do tipo lutador, e sim de suporte ou coleta de informações. Porém, apenas 21 capítulos antes do mangá terminar, Kishimoto transformou o Zetsu Negro no manipulador por trás de toda a história do mundo Shinobi. O mesmo Zetsu Negro que foi dito ser a vontade do Madara, que foi deixada por ele para guiar o Obito e garantir seu retorno. Mas não, agora na verdade é a vontade de Kaguya Otsutsuki. Sabe quando o Kishimoto deve ter decidido colocar o Zetsu Negro como principal ali, planejador de tudo? Na luta onde é falado a luta do Tobirama, não, Hashirama e Madara. Logo depois que a luta termina, a gente vê que o Hashirama, ele sente a presença de alguém, tá? Isso não acontece só lá próximo desse capítulo aqui. Mostra quando o Hashirama está contando a história ao Sasuke. Tem um quadro específico onde mostra o Hashirama sentindo a presença de alguém, só não mostra quem é. Então eu acho que ali o Kishimoto plantou a semente para usar o Zetsu. A mãe do sábio dos 6 caminhos. O Zetsu Negro não tinha desenvolvimento ou pistas que sugerissem seu papel como mastermind por trás de tudo. A única coisa que temos é o Hashirama percebendo alguma presença na... Exatamente, foi nesse momento aqui, ó.
Hashirama logo depois da luta, Madara cai e ele sente, tá aqui claramente a representação, ele sente a presença de alguém, olha pra cima, mas não mostra quem é. A pessoa tá bem aqui, no topo desse monte, né? Então eu acho que foi aqui que o Kishimoto pensou em colocar o Zetsu como ele falou, né, Mastermind. Na sua luta contra Madara no Vale do Fim. De apenas esse painel com uma exclamação para o arquiteto de toda a história Shinobi é forçado demais. E com isso, todos os grandes eventos da série, na verdade, foram no fundo obras do Zetsu, que de alguma forma conseguiu manipular os agentes envolvidos. Isso prejudicou demais a imagem do Madara, mano. Madara, que até então era o maior planejador de tudo, o grande idealizador do plano todo, tá? Ele tava ali por trás de tudo, se tornou só um fantoche, né? Tem gente que fala que o Madara é um fracassado, que o Madara é um fantoche, que foi só usado. Isso prejudicou demais a imagem dele, mano. Era pro Madara ter sido o vilão final. E no final, tudo foi feito para trazer Kaguya novamente e introduzir alienígenas numa história que era de ninjas. Esse retcon foi feito apenas porque a Shonen Jump queria uma continuação, porque Naruto dava muito dinheiro, né? O próprio Kishimoto já admitiu isso. Mas aí eu te pergunto, precisava ser assim? Com tantas formas de estender e explorar Naruto, mesmo após o final do mangá principal, precisava ter sido com o filho dele e com alienígenas? Com tanta coisa ainda para ser explicada, mostrada e desenvolvida, tanta ponta Exatamente. solta, meu Deus, tanta coisa para explorar ainda sobre o passado, que é o maior objeto de curiosidade dos fãs sobre os personagens que eles tanto adoraram acompanhar. E mesmo que a decisão fosse continuar em direção ao futuro, ainda poderia ser feito de outra forma. Já tinha sido preparado. Eu já disse que não acho que toda essa história da Kaguya e dos Otsutsuki sejam necessariamente ruins, apenas que foram introduzidos rápidos demais já no final do mangá. Com isso, eu não quero dizer que eu gosto que eles sejam alienígenas. Os Otsutsukis poderiam ser apenas os descendentes do Hamura, por exemplo, como Toneri no The Last. Seria muito melhor porque já teria sido preparado pelo próprio Hagoromo no final do Shippuden. Então Boruto, ou seja lá qual fosse a continuação, poderia começar a explorar a partir daí. Enfim, no final, esse retcon, feito do jeito que foi, é considerado por muitos uma tragédia que danificou toda a história de Naruto de maneira quase que irreparável. Então, ele merece sim ficar no top 1 dessa lista, como o pior de todos os retcons já feitos pelo Kishimoto. E aí, o que vocês pensam sobre tudo isso? Concordam com a lista? O que você alteraria? Acha que os retcons melhoraram mais do que pioraram a história? Ou acha que na verdade foi o contrário? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então dá uma força aqui pro canal dando like no vídeo e se inscrevendo. É isso aí, mano. Deixa o like aqui também no React, tá? Como eu falei, também tô preparando um vídeo sobre retcons e se inscreve lá no Família Ninshu pra você ficar ciente assim que sair esse vídeu. Eu vou ficando por aqui e até um próximo React. Fui!